vamos embarcar numa viagem nostálgica de volta aos anos 80, uma era cheia de desenhos animados que marcaram época. É claro que todo mundo lembra dos icônicos He-Man e Thundercats, mas essa década foi recheada de outras animações que, apesar de terem brilhado na época, hoje parecem ter se perdido no fundo da nossa memória afetiva. Pensando nisso, o Estúdio LH vai apresentar para vocês uma lista de desenhos dos anos 80 que você provavelmente esqueceu que existiam, mas que vão fazer você desbloquear uma memória que você nem mesmo lembrava que ainda estava aí. Toca a abertura! Quem aí se lembra desse esquadrão de heróis com asas de metal prontos para defender o cosmos? Wings of silver, birds of steel. Criados pelos mesmos caras de Thundercats, os Falcões de Prata, Silverhawks, surgiram em 1986, trazendo uma nova dimensão de aventuras biônicas contra o maléfico monstro estelar. Em um único ano, nos presentearam com 65 episódios de pura ação e fantasia. Aqui no Brasil, a primeira exibição do desenho foi no SBT em 1988, e apesar de ter feito relativo sucesso na época, parece que hoje praticamente ninguém se lembra deles. Algo me diz que os Falcões de Prata foram eclipsados pelos seus primos mais famosos. Acontece nas melhores famílias. Muita gente se lembra do Robocop como aquele personagem dos filmes, mas acreditem, o primeiro contato de muitas crianças no final dos anos 80 foi com a série animada do Robocop, que aqui no Brasil foi exibida pela Globo. Considerando a vibe intensa e violenta, um tanto quanto gráfica do filme, a adaptação para animação fez algumas mudanças no personagem. As balas foram trocadas por raio laser, por exemplo, e tudo meio que virou mais ficção científica. E claro, cada episódio terminava com aquela mensagem positiva, para garantir que a criançada não só se divertisse, mas também aprendesse algo valioso. Mas mesmo com essas alterações e tentativas de suavizar o conteúdo, Robocop, a série animada, teve uma vida curta, com apenas 12 episódios. Um desenho muito legal que passava no SBT durante o final dos anos 80 é Defensores da Terra, que reuniu 3 personagens populares do momento. Imagina só, Flash Gordon, um piloto espacial destemido, fugindo do vilão que queria devastar a Terra depois de acabar com os recursos do seu próprio planeta. Como se isso já não fosse emocionante o suficiente, ele chama pra briga o Fantasma com seu poderoso anel de caveira e Mandrake, o mágico com habilidades de hipnose e misticismo. Juntos eles formavam um super time que fazia a criançada da época ficar colada na tela. Com 65 episódios de pura aventura e ação, descobrimos que até os vilões mais impiedosos não eram páreo para essa equipe. Mas vamos combinar, com um trio desses, o vilão Ming não tinha a menor chance, né? Lançado em 1987, o desenho Brave Star nos transportava para New Texas, um planeta onde nosso herói usava poderes animalísticos incríveis para manter a ordem. Sim, estamos falando daquele delegado intergaláctico que podia invocar a força do urso, a visão da águia, a velocidade do puma e a audição do lobo para enfrentar vilões espaciais e colonizadores ávidos por confusão. E não podemos esquecer do Furacão, o sidekick de Brave Star, um alienígena que mais parecia um cavalo, capaz de falar e andar sobre 2 patas. Juntos, essa dupla era o pesadelo de qualquer bandido interestelar que ousasse perturbar a paz de New Texas. Brave Star, na verdade, foi criado com o intuito de vender brinquedos, marcando a última produção de sucesso do estúdio Filmation. Infelizmente, antes que pudéssemos ver o que mais tinham reservado para esse universo, o estúdio fechou as portas em 1989, deixando Brave Star como um dos clássicos esquecidos dos anos 80. Aqui no Brasil, o desenho passou na Rede Globo em 1988. No mesmo período em que Transformers começava a ser apresentado para o público, havia também os GoBots, a saga de robôs da Hanna-Barbera. A história girava em torno da eterna batalha entre os Guardiões e os Renegados, todos vindos do distante planeta Gobotron. A ideia por aqui também era vender brinquedos. A Tonka, a empresa responsável pela marca, queria que cada criança tivesse seu próprio herói ou vilão robótico. Mas em uma reviravolta do destino, a Tonka, e com ela os GoBots, foi adquirida pela Hasbro em 1991. E assim os GoBots foram assimilados ao universo de Transformers, tornando-se uma espécie de primos distantes dos Autobots e Decepticons.
Quem aí lembra de Denver o dinossauro? Tá, ok, talvez você realmente não lembre. Afinal, esse é o ponto do vídeo. Mas esse carinha pré-histórico cujo desenho passou na Globo não estava lá para causar estragos, como você poderia esperar de um dinossauro. Na verdade, a série lançada em 1988 tinha a missão de espalhar mensagens positivas sobre conservação e ecologia. Em uma época onde desenhos animados eram frequentemente veículos para vender brinquedos, sim, estou olhando para você, Transformers e G.I. Joe. Denver o dinossauro se destacava por ser endossado pela National Education Association, trazendo um conteúdo que ia além do entretenimento. Ao todo, ele durou 50 episódios e um filme, mas deixou uma marca suficiente para tentarem um reboot em computação gráfica em 2018 chamado Denver and Cliff. E ainda no tema dos dinossauros, você se lembra dos Dinosaurs? They were called Dinosaurs. O desenho lançado em 1987, que também foi exibido pela Globo, mostrava as batalhas de um grupo de dinossauros evoluídos que saiu de seu planeta natal Reptilon fugindo da guerra contra os tiranos. Mas o grupo foi perseguido pelas forças de Genghis Rex e acabou caindo na Terra, onde fazem amizade com um quarteto de adolescentes que recebem anéis especiais para auxiliar os Dinosaurs a combater as forças do mal. Faz algum sentido? Nenhum. Mas são dinossauros pilotando naves e lutando contra outros dinossauros alienígenas. Não precisa fazer sentido. Antes dos brinquedos de Toy Story, haviam os Popples. Essa série de 1986, que foi exibida no SBT, tinha como mote a história de seres mágicos de pelúcia que só revelavam seu verdadeiro eu para a Bella e o Beto, mantendo o disfarce de brinquedos comuns perto dos adultos desavisados. O desenho surgiu direto das prateleiras de brinquedos da Mattel e durou 44 episódios exibidos numa janela de pouco mais de um ano. Se você foi uma criança que assistiu Popples, eu tenho certeza que você desejava secretamente ter um Popple para chamar de seu, esperando descobrir que tipo de surpresas ele poderia esconder em sua bolsa misteriosa. Outro que fez as crianças e adolescentes da época se apaixonarem foi Jem e as Hologramas. Lançado em meados dos anos 80 e exibido por aqui no SBT, apresentou a história de uma empresária do ramo da música que, com a ajuda de seus brincos tecnológicos, se transformava em uma estrela do rock, com cabelos cor-de-rosa que era literalmente um holograma de alta tecnologia. Além do visual que era o puro suco da extravagância dos anos 80, Jem e as Hologramas apresentava videoclipes de música no embalo do sucesso da MTV, que estava no auge da sua popularidade. E para encerrar nossa viagem nostálgica, vamos relembrar um desenho que provavelmente estava bem enterrado no interior de sua mente. Eu tô falando de The Get Along Gang, que no Brasil ficou conhecido como Nossa Turma. Criado em 1984, o desenho mostrava as aventuras de uma turma de animaizinhos antropomórficos liderados pelo Alce Montgomery. Durante as brincadeiras da turminha, a dupla Ketchum e Leland sempre aparecia para causar problemas a todos, mas a trama dava um jeito de mostrar que se todos se cuidassem, mesmo com seus defeitos, era possível viver em harmonia. Hoje mergulhamos juntos no fundo do baú desses tesouros esquecidos da década de 80, de heróis biônicos com asas de metal a dinossauros tocando guitarras. Essas joias da cultura pop podem ter ficado um pouco apagadas na nossa memória, mas sem dúvida alguma, para aqueles que tiveram suas infâncias e adolescências marcadas por algum desses desenhos, esperamos que esse vídeo tenha arrancado de você um sorriso nostálgico. Agora queremos saber de você. Você se lembra de algum deles? Faltou algum que você acha que merecia estar na lista? Comenta aqui embaixo. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais!